Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Educare. Eu me chamo Juliana e a gente vai falar hoje sobre o que é podcast. Os podcasts, eles nada mais são do que arquivos de áudio que você consegue consumir de qualquer lugar. Você não precisa fazer download, precisa em algum momento ter internet, mas você consegue ouvir on demand, você consegue ouvir a partir de um serviço de streaming, você consegue ouvir do YouTube, você consegue ouvir de qualquer lugar, de onde você estiver, contanto que você tenha o mínimo ali de acesso à internet. Podcasts, eles surgiram lá em meados dos anos 2000, quando blogs eram muito populares e as pessoas consumiam blog como a gente consome o Instagram. Então eu queria saber alguma coisa que estava acontecendo, eu entrava num blog, lia, consumia e tal, e deixava e ia pra frente. Só que esse tipo de comunicação, esse tipo de rede social, digamos assim, ela se tornou um pouco saturada, assim como várias mídias sociais, até porque era outra época e as pessoas, quando elas tinham uma determinada rede social e uma determinada informação, elas consumiam aquilo com muita força. Hoje em dia a gente tem várias, né? E aquilo foi passando e aí as pessoas queriam consumir comunicação de uma maneira diferente. Até que uma pessoa foi lá e subiu um arquivo de áudio que ela gravou a voz dela, uma conversa e tal. E aí as pessoas começaram a querer consumir aquilo, só que elas tinham que fazer download. Então era um arquivo MP3 onde elas iam lá fazer o download. Só que a internet, meados dos anos 2000, era muito devagar. Então gerava uma dificuldade desse consumo. Então era um produto que as pessoas gostavam, porém tinha essa dificuldade aí para acessá-lo. Então, um belo dia, uma pessoa foi lá, um DJ da MTV, começou a pesquisar junto com programadores e tal maneiras. Eu não vou entrar em termos muito técnicos porque é um pouco maçante, é um pouco lento, mas basicamente houve muita pesquisa para criar esse tipo de mídia, né, esse tipo de comunicação, porque tinha todo o impedimento para conseguir subir, tinha lá RSS, tinha não sei o que, tinha não sei o que lá, enfim. Mas esse DJ junto com o programador, era um DJ da MTV britânica, junto com o programador, eles conseguiram subir pro iTunes, que é o serviço onde você encontra até hoje, né, que é da Apple, filme, música, livro. Então eles conseguiram subir com o serviço do iTunes. E aí meio que o podcast ele foi através dos serviços da Apple, né? Então a Apple foi aí uma grande auxiliadora do surgimento dos podcasts. Esse DJ, o nome dele é Adam Curry, então ele foi um dos pioneiros, junto com outras pessoas, né, um time, a criar essa tecnologia para que fosse possível que hoje em dia você aí de casa e eu pudéssemos criar ou então consumir os podcasts. A primeira vez que podcast foi usado, né, o termo surgiu aí no The Guardian, que houve aí, fizeram uma matéria justamente falando sobre essa questão do Adam Curry e tal, chamada Audio Revolution, e aí eles tinham alguns termos que ainda não existia o nome podcast, né, então por conta do iPod que tinha do iTunes. Então o podcast ele ia pro iTunes e a pessoa que tinha um iPod conseguia consumir. Então foi por isso que a gente fala que a Apple foi uma grande aí influenciadora dos podcasts. Então surgiu esse nome aí na matéria do The Guardian lá em 2004. Então, essa é a história do podcast, né, de onde surgiu. Hoje em dia a gente está em 2020, em plena pandemia. 2019, no Brasil, o consumo de podcasts subiu absurdamente. Nós somos o segundo país que consome podcasts no mundo. E não só consome, mas cria muito conteúdo. O brasileiro, ele é um grande consumidor dessa mídia, porque é uma mídia que hoje em dia, ela complementa as nossas comunicações, né? Então, hoje em dia, você não tem tempo para assistir rádio, mas aí tem o podcast lá informativo que você curte, porque tem o jornalista que você é fã. Então, hoje em dia, para quem é adulto, ele tem informação, ou então para quem gosta de entretenimento, ele tem entretenimento, ele tem cultura, ele tem educação, ele tem muita coisa. Ele não substitui um programa de rádio, é uma proposta diferente. Existem podcasts que vão para uma linha de mesa redonda, de conversa de bate-papo, imitando alguns programas de rádio, porém é uma proposta, é uma linguagem, é uma tecnologia completamente diferente. Então, não, podcasts não são
semelhantes, iguais ou parecidos ao rádio. Então, não sei se ele substitui, eu não acho que substitui, eu acho que cada um consome aí de uma maneira diferente, mas tem aí essa comparação, só que se você olhar por termos técnicos e também de linguagem, não são parecidos, não são a mesma coisa. Eu acredito que eles se complementem muito mais do que se substituam. Enfim, gente, eu acho que é isso por hoje sobre podcasts. Espero que vocês tenham gostado. É uma informação rápida, eu queria só dar esse overview aí, não quis entrar em termos técnicos, porque é termo técnico muito complicado e tal. Se gostou, curte, comenta, compartilha e continuem ligados aqui no nosso canal da Educare e nas nossas redes sociais. Beijão!